Estamos ao vivo para iniciarmos mais uma live, a primeira live do ano de 2024. Olá, Silvia, querida, seja bem-vinda. Estamos ao vivo para iniciar essa live e andei sumida há uns tempos. Para quem me conhece, sentiu falta, eu mudei de estado. E vocês sabem que mudanças a gente precisa organizar muitas coisas. Mas estou de volta e estamos aqui para dar início a esse trabalho que a gente sempre faz com muito carinho, muito amor, que é o trabalho de autoconhecimento para as pessoas aí que têm dificuldade de controlar suas emoções, de entender o que se passa na sua mente, na sua vida. Então, boa noite para quem está chegando, seja bem-vindo. Seja bem-vinda e vamos dar início, à nossa live. Vou falar aqui o título novamente, que é Porque a mágoa, ela causa ansiedade e ela trava o seu potencial financeiro, amoroso e emocional. Você sabia que a mágoa, ela causa tudo isso? Ela prejudica todo o seu potencial, toda a sua vida. Então, nessa live, se você ficar até o final, você vai sair daqui com a certeza de que o que você precisa fazer para sair desse nível. Né? Meu som tá bom aí? Meu som? Estão me ouvindo bem ou não? Como que tá? Então, não, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Ziane Oliveira. Eu sou terapeuta sistêmica. Eu também aplico outros métodos nas minhas terapias, pessoas que me procuram com ansiedade, com crises de pânico e também com início de depressão. E formada há pouco com uma colega minha também que é terapeuta e que ela é especial em relacionamentos. E ela vai explicar para vocês bem detalhadamente que a mágoa ela trava o seu relacionamento ou dificulta o seu relacionamento e você não consegue ser feliz. Primeiramente, a gente vai falar, dizer o que é mágoa, Que sentimento é esse? Então, a mágoa é muito conhecida, por ser uma emoção do ser humano e que causa muitas coisas negativas na nossa vida, né? O que a mágoa ela prejudica? Ela se manifesta primeiramente como um sentimento negativo, que acontece na nossa vida, quando a gente se decepciona fortemente com uma pessoa. Hoje, para as pessoas que têm mágoa na parte materna, pessoas que acham essa mágoa da parte materna já foi resolvido, e também para aquelas pessoas que não sabem por que a vida delas é travada, porque muitas vezes as questões lá da gravidez, ou que a pessoa perdeu a mãe muito cedo, se sentiu abandonada, sozinha, triste, e isso também trava ela. A gente vai explicar mais na frente. Então, diferente de sentimento, a água, ela não é simples, ela é destrutiva, rói a pessoa por dentro, Aí o sentimento ele fica guardado, aí guarda, aí vai reforçar o sentimento, E com o tempo vai interrompendo as suas ações, Se você se pergunta, se a mágoa ela interfere de maneira negativa na sua vida, no seu comportamento, sim, interfere. Ela pode ser pesada, marcante, a mágoa ela costuma ser extremamente destrutiva, tanto para quem carrega como para quem convive. E a mágoa ela é uma sensação que limita muito a pessoa o que acontece, Então, assim,
de neve e ela vai crescendo, ela vai crescendo, e com o tempo os fatos vão se somatizando. Então, gera prisão para a pessoa, que a pessoa ela fica presa, né? Não é que se desenvolver, fecha no processo de desenvolver, e ela gera também um julgamento. A pessoa que carrega essa mágoa, ela tem um julgamento, né? E a pessoa que julga, ela quer sempre ser superior às outras pessoas. Você já prestou atenção nisso? Então, imagine só aí um filho que criou a mãe. É a vida de uma pessoa assim, né? Fechada, é um julgamento interno que a pessoa ela sente e que ela não fora. Ela fica escondendo esse sentimento, né? E o nome já diz água, ou seja, a água ela carrega e mesmo você carregando uma água suja dentro de você, a sua saúde. Lógico, ela não é, né? Então, a água, né, ela causa muitas coisas deste tapete. Muitas coisas aqui que faz com que as pessoas julguem o lado materno. Julguem, né? Julguem a mãe. Tá falhando o meu som, gente? Estão me ouvindo bem? Isso. Então, o filho que a mãe, o filho ou a filha, são por a gente, a gente sempre vê, né? Escuta. É o filho que é adotivo, não tem mãe, abandonou, ou é que o filho da mãe porque ela não cuidou direito, ou ela não se importou por alguma coisa, e às vezes porque o filho, né, presenciou uma traição, né, e, e ele fica isso, corroendo isso a vida inteira. Só que dessa mãe e dela gerar um momento, né, da mãe, eterno, a pessoa fica nessa situação e faz com que ela se feche para a vida, né? Ela se feche para o mundo, né? E a gente vai aprender nessa live quais são as funções que a gente herda da nossa mãe assim que a gente nasce. São as funções e que se você julgar, condenar as funções, elas não vão ficar na sua vida. Que essas funções são fundamentais, que você tenha uma vida, né, abundante, para que você seja uma pessoa com abundância aí na sua vida, em todos os sentidos, tá, gente? Então, o que a mágoa ela causa? A pessoa ela fica presa no ciclo. Esse ciclo do 0 ao 7 é o ciclo em que a criança ainda deixa ainda da mãe. E se essa mãe, né, ela causa alguma mágoa para esse filho, então ele vai ficar preso nesse ciclo. Mesmo que ele cresça, mesmo que ele case, mesmo que ele construa família, ele sempre vai para o ciclo e ficar ali preso naquela bolinha ali. E eu vou até pedir para a minha colega, essa parte aí do ciclo. Olá, boa noite. Olá, querida. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Me diga aí, fala para as pessoas o que você faz, qual as pessoas que você atende. Fale aí o que você é para as pessoas aí que não lhe conhecem. Então, muito boa noite, muito boa live para todos nós.
Então, esse comportamento, ele tende a trazer para as pessoas no adulto a ansiedade, entre tantas outras doenças que vêm do emocional, né? Aí vem prisão de ventre, pedra na vesícula, pedra no rins, porque fica segurando algo, não deixa ir, fica, né, segurando aquela emoção que interrompeu lá atrás. Eu não estou te vendo, Suzy. Eu tô te vendo. Não estou te vendo. Então fica aquela. E A Sônia disse que o som tá falhando. estava falhando. Agora o meu não sei. O seu estava falhando antes, agora está falhando aí? O meu? Tô te ouvindo. É. Tô conseguindo te ouvir. Pode continuar. Tá, então aí pesa nos rins, né? Aí vai, em muitos casos, na grande maioria massacradora, desculpa, tende até ir para uma hemodiálise. Eu acho que tá dando interferência ao som. Não, o meu? O som tá dando interferência, é melhor você tirar. É. Agora. Cadê o pessoal? Pronto, melhorou. Ah, era eu. Então, gente, aí fica complicado, porque o que tem que deixar ir e não deixar ir pelas coisas que passa, né? A pedra na vesícula, por exemplo, fica armazenando aquelas toxinas no fígado, né? Não coloca para fora e comprometendo a vida e também entre até perda de identidade, por aí vai. Porque a pessoa, em muitos casos, ela não perde o sentido de quem até ela é, em muitos casos. E fica aquela amargura, fica presa, como disse, né, você, desde a infância e também internamente fica em busca. Em muitos casos, até homens também, né? Fica buscando relacionamentos, entra num, sai em outro, confuso mentalmente e emocionalmente devido a aquela coisa desde a infância, e muitos não procuram a saúde mental, nem um profissional do emocional, e tem de ver esses padrões repetitivos, que vai para os filhos, para os netos, muitos casos ainda nossa avó, bisavó, tataravó, e isso tem que ser tratado para alinhar esse sistema para que não se repita o padrão, parar em nós, no adulto, que não se repita nos nossos filhos, nos nossos netos, sucessivamente. E eu queria te ver, como estou te vendo. Não tem muito mexer nesse negócio, não. Tô te vendo aqui perfeitamente. Como é que eu faço? Então, tá, a mágoa ela é um movimento, né? A mágoa é um movimento em que a pessoa se sente humilhada, né? A humilhação é tão grande, né? E ela faz com que ela queira ficar naquele mundinho dela, presa, e ela não quer compartilhar aquele sentimento com ninguém. Ela não quer tocar no assunto, ela não quer compartilhar, ela não quer falar, e aquilo vai corroendo por dentro, vai fazendo com que ela trave a vida dela em vários sentidos, né? Ou seja, a característica da pessoa que tem mágoa, qual é? Ela é uma pessoa que não pede desculpas, porque ela se sente que está sendo humilhada se ela for reconhecer que está errada. Porque ela sofreu tanto nesse trauma, né? E ela não quer reconhecer que vai se sentir humilhada, né? Para poder pedir a desculpa. E isso vai fazer com que ela lembre do que ela passou e que ela não peça desculpa pelas coisas que ela comete, né? Dos pequenos erros que ela comete na vida. Essa é a primeira característica da pessoa que tem mágoa, que carrega mágoa. Ela não pede desculpa, tá? Ela não reconhece os erros e é uma pessoa muito fechada. E para que ela
se sobressaia sempre na frente dos outros, ela vai pedir desculpa, porque isso afeta muito a autoestima dela, né? Então, se você tem essa característica de você não pedir desculpas, de você não assumir seus erros, saiba que isso é um trauma que você carrega, é uma mágoa, né, que você tem. Máscara, né? E a chamada que me atrapalhou, gente. Chamada. Ah, foi aí, né? Isso. Aí, qual é a outra característica das pessoas que têm mágoa? Além da pessoa não assumir seus erros, não pedir desculpas, né? Então, são as características físicas, que a minha colega ela já citou algumas características, né? E eu vou reforçar aqui, e faz com que você, né, se identifique desse problema que você tem aí na sua vida. As características físicas é a pessoa que tem o intestino preso, né? Sempre tem um problema de constipação. E também as pessoas que têm pedra na vesícula, já sofreram de pedra na vesícula, né? Tem gente que nem tem mais, né? Já retirou. E as pessoas que também têm pedra nos rins. Por quê? Que essa é uma característica da pessoa que tem mágoa. Porque a mágoa, ela segura, ela prende, ela faz com que a pessoa se feche, fique presa, não solte aquilo. Então, isso vai interferir, né, no sistema digestivo da pessoa, no sistema urinário, né? E também vai fazer com que a pessoa, ela também tenha outras características de doenças na vida dela. Qualquer doença no sangue que a pessoa possa ter, qualquer doença que ela possa sentir no aparelho digestivo, no aparelho reprodutivo principalmente, porque tem muitas mulheres que sofrem com infertilidade, muitas mulheres que sofrem com cistos no ovário, né? Tem ovários policistos, endometriose. Tem mulheres que sofrem muito com esse tipo de coisa. Então, toda essa parte que envolve o sangue, essas doenças, né, que envolvem o sangue, isso mostra que a pessoa tem um problema com a mãe, com a fonte materna, né? E tem muitas filhas. E também o câncer, né? Qualquer problema que a pessoa tenha no sangue e é mais pro lado da mãe. É uma característica que a pessoa ela precisa resolver suas questões com a fonte materna, né? Então, existem pessoas que também aquele problema de saúde que é no sangue, onde a pessoa já fez vários exames, né? Sempre está indo nos melhores especialistas, sempre está buscando tratamento, que é anemia crônica, né? Tem gente que tem anemia crônica e já fez de tudo, tem uma boa alimentação, a pessoa vai nos melhores especialistas e não fica bom daquela anemia. Ou seja, é um trauma que aquela pessoa carrega, né, da mãe. Ela tem um trauma, ela tem algo para ser resolvido na fonte materna e precisa ser resolvido e investigado. Pode ser que esse trauma ele possa ter desenvolvido na barriga da mãe. Pode ser que esse trauma ele tenha sido desenvolvido no primeiro ciclo, que é a primeira infância da criança, que é de 0 a 7 anos, né? Que é onde a criança ela desenvolve mais traumas na vida dela. Porque a criança dos 0 aos 7 anos, ela não se sente como um ser individual. Ela se sente como que faz parte da mãe e do pai. Até os 7 anos, ela se sente assim, né? Então, tudo que ela interpretar de maneira errada, porque a criança realmente ela é imatura, né? Tudo que ela interpretar que não foi amada, que não se sentiu acolhida, se sentiu enganada, que se sentiu humilhada, isso vai reverberar no futuro dela. Então, ela fica presa naquele mundinho dela, naquele ciclo. Ela pode crescer, ela pode se casar, mas sempre ela vai ficar ali presa naquele círculo, né? A vida dela toda, se ela não ter autoconhecimento
e não buscar resolver as questões com a fonte materna, que é a mãe. Então, a mágoa, ela causa tudo isso na vida da pessoa, principalmente se ela tem mágoa com a mãe, né? Então, que nós somos terapeutas, né, a gente consegue identificar essas mágoas até mesmo quando a pessoa era um feto. Já atendi uma cliente que ela tem problema de diabetes, né? Ela adquiriu depois da última gravidez dela e ela não aceitava. Ai, mulher, eu não aceito que eu tenho diabetes. Eu não aceito. Por que eu não me cuidei da minha gravidez? Aí eu fui investigar. Assim, mulher, tu sabe que diabetes, né, é uma doença que é causada por carência emocional, por trauma da mãe. Então, vamos investigar para ver o que aconteceu. Então, eu investiguei a fundo e a gente, no atendimento, descobrimos que ela tinha adquirido esse trauma quando era apenas um feto. Né? Ela se viu, a mãe dela grávida, ela conseguiu visualizar a mãe dela grávida, e com muita dor, com muito sofrimento, e ela conseguiu visualizar que a criança ela estava em sofrimento. Ou seja, foi algo que aconteceu com a mãe dela, ou que a gravidez não foi desejada, ou o pai não desejou, ou que a mãe passou por algum problema e não deu a atenção àquele bebê, àquele feto, e aquele bebê se sentiu excluído. Então, isso gera doenças ao longo prazo. Então, por isso que é tão importante, né, as pessoas terem autoconhecimento e saber qual é a raiz dos seus problemas emocionais, das suas doenças físicas, né, para que... Boa noite para quem entrou aí, né, a Beatriz, seja bem-vinda, Rosilene, Regilane, sejam Também, bem-vindos. também esse negócio aí de rejeição lá, e a gente traz para o adulto, para a vida adulta, é vício de rejeição. Você sabia que quando a pessoa não... Qualquer coisa que a outra faz não tem nada a ver, pessoal, até pelo traço de personalidade da outra pessoa, essa pessoa toma para ela qualquer movimento, ela tudo é rejeição, é de enlouquecer a situação dessas pessoas, porque tudo é para ela, tudo é porque rejeitou. Até uma mensagem que elas recebem e ela não responde rápido, ela já toma aquilo para ela como uma rejeição, e internamente é uma infelicidade junto com o mental, e é doído o que as pessoas passam, vícios de rejeição, desde a barriga. Exatamente. Então, quanto é importante, né, gente, esse processo de gravidez, né? Às vezes a pessoa acha que só vai dar atenção, amor e carinho àquela criança só depois que ela nascer, mas a partir do primeiro instante, primeiras horas de vida daquele feto, né, ela já tem um vínculo com aquela mãe, né? E esse vínculo é tão forte, lógico que também ela vai ter vínculo com o pai, depois que ela nascer. Ou então, se o pai ele for muito atencioso, né? Ele foi um pai grávido, né? Como tem muitos por aí que parece que eles estão grávidos, aquela criança ela vai nascer muito saudável, né? Em sentido emocional, em sentido também físico também. Agora, a maioria das pessoas hoje a gente vê que os pais, como eles são muito ocupados, trabalham o dia todo, chegam cansados, não tem muito contato com aquela criança só vai ser apresentada ao pai só depois que ela nasce, né? Aí que a mãe, olha, vai pro colo do papai, até pro papai e tal, aí pede pro pai pegar. Então aquela criança ela vai conhecer esse pai depois que ela nasce, né? Tem mais um vínculo. Mas a parte da mãe, gente, a criança que não se sente amada, se sente rejeitada, excluída, tem mágoa da mãe, aquilo ali vai afetar muito a vida dela, em todos os sentidos. Então a mágoa, ela segura, ela prende, ela não deixa sair, né? A pessoa, ela fica presa naquele movimento de identificação e ela não sabe quem ela é. Ela não consegue se identificar como pessoa e nem como profissional. Ela trabalha, mas ela não consegue multiplicar. Olha aí, vamos saber o motivo disso, né?
Por quê? Também que isso aí... Então, o filho ou a filha que tem mágoa da mãe, né? O que acontece? O filho ele tem duas dinâmicas. Qual a primeira? A primeira é que ele até consegue, né? Casar, consegue sair de casa, ter filhos, consegue ter uma vida financeira, mas essa pessoa não é feliz. Ela não é feliz no casamento, ela não é feliz, é uma pessoa amarga, né? No trabalho, ela está sempre remoendo coisas que acontecem, está sempre de cara amarrada. A vida dessa pessoa não flui, né? Não tem sentido a vida dela. Ela sempre está procurando ser amada, né? Quer sempre ser amada, está procurando isso em outros relacionamentos, mesmo estando casada. Ela quer sempre ser, ela tem a necessidade de se sentir amada quando ela tem essa mágoa da mãe. E a outra dinâmica é aquele filho, aquela filha que tem mágoa da mãe e que não consegue nem sair de casa. Ele fica ali na casa dos pais para sempre, não consegue desenvolver em sentido financeiro, ele não consegue arrumar um trabalho, ele é totalmente dependente dos pais. Então, tem essas duas dinâmicas. Se você conhece alguém assim, saiba que esse é um problema com a fonte materna, tá? Você conhece, você se identifica com essas duas dinâmicas, saiba que você tem um problema com a fonte materna. Então, a mágoa ela é uma prisão interna, né? Que tanto gera doenças físicas como emocionais. E também eu vou falar outra característica da pessoa que tem mágoa. É a pessoa que é orgulhosa. Então, a pessoa orgulhosa, ela tem um sentimento de vingança dentro dela, né? E uma pessoa assim, ela, como eu já falei, ela não pede desculpas, ela não reconhece os erros, né? Pois ela sempre quer estar à frente dos outros, né? E ela não quer se rebaixar, de forma nenhuma. Né? Então, é uma pessoa que ela não tem humildade. Exatamente. Então, eu vou falar agora a parte, gente, mais importante, né? Eu vou falar agora que são as características das funções que nós recebemos da parte materna quando a gente nasce. E a gente tem tudo para ser vida se a nossa parte materna, da função mãe, ela estiver equilibrada, tá? Você quer falar alguma coisa? Eu te cortei? Não. Eu tô havendo aviãozinho aqui de fogo. Pode continuar. Tá. Então, eu vou falar as características que são nossas por direito, gente, da parte mãe. São nossas. A gente precisa, se você não tem essas características na sua vida, você precisa urgentemente recuperar essas características, essas funções, para que você seja uma pessoa feliz aí na sua vida. Então, a primeira característica, gente, é vida. A mãe, ela gera a vida, né? A segunda característica é amor de perto, que é a função da mãe, porque é a mãe que dá amor de perto pro filho, né? Ela que acalenta o filho, ela que cuida, né? Porque o pai ele vai trabalhar, o pai é o amor de longe, né? Ele precisa trabalhar para ter o sustento, então ele não pode dar esse amor de perto para a criança, como a mãe ela dá. Então a outra função é nutrir, porque a mãe é quem alimenta a criança, amamenta, né? Então ela nutre aquela criança, né? E a outra função, e a gente já nasce com ela e tem que ficar com ela, é a segurança. Por que segurança? Por que vem da mãe? Porque é a mãe que segura a criança. É ela que pega aquela criança no colo, né? Assim que nasce, e quer estar grudadinha com aquela criança ali, direto, né? Então, se você é uma pessoa insegura, se você não termina o que você começa, se você não se sente segura para fazer novos projetos, para ter novos desafios na sua vida, então você não tem essa função, tá? A outra função que vem da mãe é a abundância. Por que a abundância? Porque a fêmea, gente, é que multiplica, né? A gente sabe que o pai, ele tem sua participação, ele coloca lá a sementinha, mas a sementinha tem que ser no território fértil para que se multiplique e se desenvolva. Então, essa parte de abundância, ela vem da mãe.
Então, se você não se sente uma pessoa abundante, né? Se você sente que está no movimento de escassez, então essa característica, essa função, ela está faltando na sua vida e tem a ver com o seu lado materno, tá? A outra característica que vem da mãe é o sucesso. Por que o sucesso? Existe sucesso maior do que você gerar uma criança na sua barriga, colocar essa criança para fora, depois você vai cuidar, você vai nutrir, amamentar, e essa criança ela vai crescer. E quando você olha para aquele filho já crescido, isso foi um sucesso total. Então, se você é uma pessoa que não se identifica ser uma pessoa que tem sucesso na vida, em alguma área da sua vida, então é uma outra função que você não tem aí da parte materna. A outra função é servir, né? Se você não se sente uma pessoa humilde para gostar de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, então essa característica também da função mãe você não tem. A criatividade é uma característica da mãe. Se você não se acha uma pessoa criativa, se você não se acha uma pessoa que tem muitas ideias, né? Aí para você, ou para o seu financeiro, para aumentar a sua renda, ou aí na sua casa, né? Você se acha uma pessoa parada sem a criatividade, então isso vem do lado mãe, tá? A outra característica, outra função que vem da mãe é a vida profissional. Então a gente sabe que as mulheres, né, as mães, elas são muito inteligentes, né? Elas fazem de tudo ali para aumentar a renda do esposo. Elas trabalham fora, às vezes trabalham em casa, fazem artesanato, costuram, fazem de tudo. Então a gente vê que elas são pessoas criativas, né? Estão ali em busca de somar dentro daquele lar. Então, se você não se acha uma pessoa criativa, então essa função você não tem, é da parte materna. E a última é a alegria de viver. Porque se mãe é vida, é alegria de viver. Se você está com ansiedade, se você está com depressão, se você não se sente uma pessoa feliz aí na sua vida, então essa função é da parte mãe e você está com problemas com a fonte materna. Você está conseguindo se identificar? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta nessa live, aproveitem, tá? Pode perguntar. Tem 2 terapeutas aqui a serviço de vocês hoje. Então, essas são as funções da parte mãe, tá, gente? E elas são fundamentais, né, para que você possa ter sucesso aí na sua vida, né? Quando você tem mágoa da mãe, você passa, né, a não ter essas energias aí na sua vida, né, que são suas por direito. Mas quando você rejeitou inconscientemente, né, e passou a julgar a sua mãe, né, e às vezes você nem sabe que você julga, porque às vezes aconteceu algo de ruim quando você ainda era um feto. Então essas energias, elas não irão ser abundantes aí na sua vida, elas irão faltar, certo? Então, a vida principalmente que está ligada à maternidade. Você conhece alguém aí que tem problema com maternidade? Não consegue engravidar, né? Já perdeu vários filhos, né? Fica abortando, tem que tomar remédio para segurar aquela criança. Esse é problema com a fonte materna, porque mãe é vida, né? Outra característica que é um trauma que a pessoa carrega, pode falar. Desculpa, tem também mulheres, e isso é surreal e é comprovado cientificamente que essas mulheres que excluem a mãe, elas só têm meninos também, quando elas conseguem ser mãe. Elas tentam ter mulher e não, filhos não têm. Excluiu. Exatamente, muito bem lembrado. Caso, você já me constelou. Eu só tenho meninos. Agora, para ser mãe com 50 é meio complicado, mas foi exatamente. Que atrapalhou aí a mágoa com a minha mãe, com as minhas mães, né? Você sabe, eu sou adotiva, então pesou muito, foi muito ruim para mim. Esse longo da minha vida aí, desespero de
trocar de vários relacionamentos, né, sem parar, enlouquecida, culpando todo mundo, vingativa, porque né, baixou essa característica de vingar, porque e aí arrumava outro, e de repente queria me vingar nesses relacionamentos, sem saber por quê. E eu descobri aqui com você. Exatamente. Então, olha o testemunho aí dessa terapeuta, né, gente? Olha o testemunho dela. Isso, é verdade. Quem me conhece viu. Quando você rejeita, né? Quando você rejeita a mãe, quando você tem mágoa da mãe, né? Nem filhas irão nascer, né? Se você é homem, né, que vai assistir essa live depois, e você, né, tem filhos homens, aí quando vem uma menina, você vai rejeitar aquela criança. Você não vai dar atenção para ela, você não vai dar carinho para ela, mesmo que você consiga, né, uma menina, né, um filho aí do sexo feminino na sua vida. Então, essa criança que é rejeitada, ela vai se sentir rejeitada desde o ventre da mãe. E ela vai nascer, se você for um homem, ela vai nascer sem os 50%. E a outra parte, né, do homem, que são fundamentais também para a pessoa ser próspera. A criança que é rejeitada pelo pai, né, a filhinha que é rejeitada pelo pai, ela vai atrair relacionamentos tóxicos, porque ela vai ser uma criança com carência emocional de pai, então ela vai procurar um pai nos relacionamentos dela quando ela crescer, e ela vai suportar aqueles relacionamentos tóxicos e não vai ser feliz no relacionamento. Ou buscar igual. E ela também e vai ser igualzinho, vai ser uma pessoa que não vai dar atenção para ela, uma pessoa que vai rejeitar ela, né? Vai ser uma pessoa abusiva. Olha aí tudo o que você vai causar, né, a seus próprios filhos, se você não cuidar da sua relação, dessa mágoa que você carrega aí da sua mãe. Às vezes, o filho, homem, ele tem mágoa da mãe porque ele era filho único, aí a mãe engravida, ele já está grandinho, com 7, 8 anos, e se sente que vai ficar um pouco de lado porque está vindo uma nova pessoa para aquela família. Para ele dividir a atenção, né, e o amor que aquela mãe ela tinha por ele. Então ele percebe que o ambiente vai mudar, que vai ficar de lado. Então ele começa a não querer esse irmãozinho ou essa irmãzinha que vem. Aí o que a mãe ela faz? Ela acaba, né, e percebendo aquela carência do filho, aquela rejeição, e ela vai fazer de tudo para que ele aceite essa criança. Ela vai fazer o quê? Vai dizer o quê? Que vai ser um menino, né? Que vai ser um coleguinha para ele brincar. Então ela tenta fazer a cabeça dele para que ele aceite de qualquer jeito, né, aquele irmão. Só que quando ela descobre que a gravidez que ela está esperando é uma menina e não é um homem, ela não se sente à vontade para contar para ele, esconde até o dia que aquela criança nasce. Quando aquela criança nasce, que ele vai esperar todo satisfeito achando que é um homem e é uma menina, aí que vem a grande decepção. Ele se sente humilhado, ele se sente enganado e ele passa a julgar aquela mãe e passa também a rejeitar e excluir aquela irmã. E aí ele cresce, ele se desenvolve, ele casa e quando ele tem uma filha menina, ele também passa a rejeitar. Ou então essa pessoa só vai ter filhos homens. Então, vocês percebem que é sério? Como é sério você carregar mágoa, mesmo que inconsciente, que você nem saiba, né, que foi devido, né, um trauma. Quanto isso vai reverberar na sua vida, né? Então, quando eu excluo, né, a vida, quando eu excluo a mãe, né, ou eu vou ter problemas de fertilidade, ou se nascer uma criança menina,
eu não vou querer, eu vou rejeitar, né? Eu só vou querer os homens, vou dar atenção só aos meninos homens, ou então a pessoa nem filhas mulheres não vai ter. Como foi o caso aqui da minha amiga terapeuta, né? A Silvia. Não filho nenhum. Então, como eu já falei aqui das funções, né? Então agora eu vou deixar a parte mais uma vez agora com a Silvia, que vai dizer o que a mágoa ela tem a ver com os relacionamentos. Por que você não consegue ser feliz se você tem mágoa da mãe aí nos seus relacionamentos? A minha amiga aqui, ela é expert nos relacionamentos, tá, gente? Ela é terapeuta de relacionamentos. Ela não é terapeuta, sexóloga, não tem nada a ver, né? É de relacionamento. Então, ela vai explicar, né, o que a mágoa ela tem a ver com os relacionamentos, por que você não consegue ser feliz no seu relacionamento, por que você nem vai ter um relacionamento se você tiver mágoa da mãe. Aí, finalizando a tua fala, essas pessoas, ela também tende quando nasce o bebê, e aí esse bebê, a mãe inconsciente, muita gente dessa história de depressão pós-parto. É uma historinha que as pessoas contam, mas devido a esse problema aí, quando a criança nasce, a mãe recebe aquele choque de que não era aquilo, porque é uma confusão mental, ela cai em depressão pós-parto. Concorda, sim? Em muitos casos. Uhum, com certeza. Pós-parto. Então, essa menina já começa a namorar e já começa aquela história de dedo podre. Não dá certo o primeiro relacionamento, vai para uma depressão, sai da depressão, se sente bem, se sente curada, bota o defeito que era na outra pessoa, até a pessoa, às vezes, em muitos casos, pessoas legais, né? Que ninguém é 100% ruim, então tem 50%, tem 50% bom, 50% ruim. Mas essas pessoas, né, em muitos casos, frustradas assim, inconscientemente, elas começam essa busca e entram em relacionamentos e ficam, em muitos casos, frágeis. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Em muitos casos, elas ficam frágeis e uma porta aberta até para as pessoas, né, que têm alguns transtornos de personalidade. Elas ficam frágeis, entram, essas pessoas, não em todos os casos, mas em muitos casos, pessoas abusivas. Quando termina o relacionamento, continua a peregrinação, porque é uma busca sem fim. Enquanto essa pessoa ela não buscar o tratamento adequado, porque tem muitas... Vou ter que falar essa parte. Tem muitos profissionais na nossa área que não tem muita noção, porque devido a estar ultrapassado, né, em estudo e conhecimento. Então, acha que isso é normal e não leva para o lado de quando foi criança, o que aconteceu na infância. Em muitos casos, tem essas crianças que crescem, né? São traços de personalidade que são esquizoides, essas pessoas que sofrem na barriga da mãe, pode ser homem, pode ser mulher também, né? Boa noite, Ana Clara, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre o que a mágoa ela tem a ver, né? A mágoa que as pessoas carregam da mãe, ela tem a ver com o seu potencial. Por que ela trava o seu potencial, tanto financeiro, tanto amoroso, como também ela causa ansiedade, né? Depois você veja essa live depois, é do início, né? Como a gente já falou. Então, a partir do momento que essa mulher já trocou de tantos relacionamentos, não sabe o que fazer, ela se frustra, ela se tranca, ela se trava, e não necessariamente precisa ser assim. Depois assim, Jesus tinha criado só o homem, ou só a mulher, né? Então, elas desistem de um relacionamento,
desistem de viver uma vida saudável, elas, como diz, que não tem mais relações, não permite, ou permite exagero, dando da moda errada, né? Ficando com o outro, e ninguém precisa, né? Precisa conciliar, precisa entender, tá? Para poder ter uma vida com excelência, porque é bem possível. O que acontece no dia de hoje é que as pessoas estão muito acostumadas com o dentista, coração, olhar isso, tá bom. Aí acaba, devido a esse peso, de não saber o que está sentindo, o emocional abalado, o indivíduo já está desde a infância. Quando cresce no adulto, vai parar onde? Na tarja preta. E a tarja preta, ela é equivalente ao álcool, o vício do álcool. E não sabe por quê. Eu não sabia. Eu não sabia o que eu tinha e por quê. A minha vida era tão conturbada. Trabalhava muito, sempre fui empresária, microempresária, sempre tive de depender do meu dinheiro, mas tudo para mim vinha com dificuldade. Não reconhecia o meu 50% da minha mãe, e sim do pai. Era exagero do pai, era amor, muito amor de pai. Aí, só menino. É isso. Então, além, né, gente, de você adquirir doenças físicas, né, como qualquer doença no sangue, doenças no intestino, né, você não vai se dar bem nos relacionamentos, porque você vai atrair uma pessoa igualzinha àquela que você excluiu, né, com as mesmas características. O nosso cérebro, gente, ele é muito, mas muito louco, nosso cérebro. Se você foi uma criança que você não teve, né, o carinho, a atenção, ou do pai ou da mãe, e se você julgar esse pai ou essa mãe, você vai atrair um relacionamento parecido, né? Porque às vezes, né, a gente escuta até o marido, né, falando, mas você está falando igualzinho minha mãe, ou então você está falando igualzinho meu pai, né? Então isso atrai. O nosso cérebro, ele só vai atrair para um relacionamento com uma pessoa com as mesmas características, ou do nosso pai, ou da nossa mãe. Ou se você excluiu os pais, ou você excluiu a mãe, então você vai atrair um relacionamento igualzinho. Por isso que ele vai ser conturbado, né? Não vai fluir. Por isso que tem muita gente aí tá no quarto, quinto relacionamento, né? Tem muita gente que já desistiu, né, de se relacionar, prefere ficar sozinha, ou então ficar com as pessoas sem compromisso, né? E de tanto, de bater naquela tecla, de não ter o autoconhecimento, né, para tomar essas funções de direito, que são de direito nossos, e isso pode ser resolvido na terapia, né, que a gente faz com que a pessoa ela tome de volta essas funções e passa a ter, né, uma relação saudável aí com o pai ou com a mãe, ou vivo ou morto, né? A gente precisa ter essa boa relação com a fonte da nossa vida, porque eles são a fonte, né? Os nossos pais nos deram a vida. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, né? Que fala: honra o teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem com você. Você vai depender de você honrar esses pais, ou sejam bons, ou que não sejam, ou que são legais, ou que não sejam, ou que são narcisistas, ou que não sejam narcisistas, né? Se você não honrar esses pais conforme está na Bíblia, conforme o Criador ele pede, né? Independente de que eles fizeram ou errado ou não, então você não vai ser uma pessoa próspera, nem nos relacionamentos e nem no financeiro, né? Como eu já falei aqui das funções, né? São interrompidas, que é as funções da mãe, a pessoa que tem mágoa da mãe, ela trabalha muito, gente, ela trabalha muito, mas o dinheiro que ela recebe é como se fosse, ela jogasse assim num saco furado. Ela recebe numa mão e na outra ela vai soltar.
ela não consegue multiplicar esse dinheiro, ela não consegue investir, não consegue aplicar. Ela trabalha, mas é uma pessoa que está sempre no movimento de escassez. Porque, como eu falei da função mãe, que é a função abundância, né? A mãe é aquela que multiplica, né? É a mãe, a fêmea é aquela que tem filhotes, né, gente? Então, ela que tem essa função da criatividade, da vida profissional, da abundância. Então, se você rejeita, se você tem mágoa, né, da mãe, ou de maneira consciente ou inconsciente, então você não vai ser uma pessoa próspera na sua vida. Você vai sempre ser uma pessoa insegura que vai abandonar os seus projetos. Você vai sempre procrastinar, né? Vai amanhecer o dia, hoje eu vou fazer isso, eu vou já organizar minha vida, eu vou investir tal coisa, aí quando depois de amanhã, você já desiste. Você não se sente segura, né? E você é uma pessoa que tem medo de tudo, né? Então tem essa insegurança demais com as coisas. Você pode ter certeza que você tem problema com a fonte materna. E é preciso você resolver isso de maneira urgente na sua vida, para que as bênçãos de Deus, né? E Ele é o Criador, Ele é quem manda, né? Possa vir na sua vida, que Ele pede isso de nós, que a gente honre, né, o nosso Pai, principalmente a nossa mãe. Então, se você não fizer isso, você não vai ser uma pessoa próxima. Pode falar. Cérebro. Quando nós crescemos, o cérebro ele é treinado para Então, a gente... Travou aí. Gente, tá me ouvindo? Pronto. Voltou. Humano, nós humanos, no geral, nós somos seres de hábito. Então, a gente se acostuma com aquela história de que é assim mesmo. Então, vai levando a vida. Só que tem o que nós fazemos, tanto eu como a Suzy, nós destravamos pessoas e mostramos para elas, trazendo a criança interior aqui mostrando, porque o subconsciente ele já manda um comando para o corpo e aí vem a procrastinação, a preguiça, devido não ter força no nutrir, não ter força da mãe, não ter a mãe acolhida. Exatamente. Né? Então, quando você abandona aí os seus projetos, né, porque você não tem o nutrir, você não tem amor por aquele projeto, porque mãe é amor. Quando você está sem essa função, você não tem amor próprio, você não tem amor aos seus projetos, você não tem aquela função de nutrir aquele projeto para que aquilo se transforme e na sua vida e que você possa colocar ele em prática. Olha aí, tudo isso vem da mãe. O nutrir, o amor de perto, né? E quando a gente não tem essas funções da mãe, né, a gente não tem como nutrir um projeto para que ele possa dar certo. Não tem como gestar esse projeto, né? A mãe, ela gesta, né, 9 meses. Não tem como você ter esse amor para gestar e nem ter esse amor para nutrir aquele seu projeto. Por isso você vai ficar abandonando os seus sonhos, os seus projetos pelo resto da sua vida. Tá? Aí você nunca vai se sentir uma pessoa feliz. Sempre vai ter esse vazio na sua vida. Esse vazio que só pode ser preenchido com amor, com perdão, né? E aí que entra o nosso trabalho das terapeutas, que a gente faz com que a pessoa que quer resolver as suas questões, né, se livrar das mágoas, resolver suas questões com os pais e não sabe como, aí que entra o nosso trabalho. Então, aqui nessa live, eu vou presentear 3 pessoas que digitarem no meu direct, né, e querem ser atendidas. Eu vou fazer uma avaliação, um diagnóstico gratuito. E quem quiser esse diagnóstico, essa avaliação para saber como que anda a sua vida, o que você tem que fazer,
como está o seu financeiro, como está a sua vida amorosa, como está o seu emocional e qual é a causa disso, que sempre são os traumas, sempre são mágoas, né? Ou da gestação, quando você era um feto, ou na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, ou na segunda infância, que é que é de 7 a 14 anos, quando você está na fase da adolescência. Às vezes briga muito com a mãe, né? Porque a mãe não quer que você saia, não quer que você faça besteira. Aí você tem aquele trauma também da segunda infância, né? Que quando você é adolescente. Então, se você tiver algum mágoa, algum trauma, que você ou mesmo que você nem saiba que tenha, mas que nessa live a gente abordou, né? Quais são as doenças, tanto as físicas como as esse nome aí. Então, você pode estar entrando em contato, né, comigo. Eu vou presentear aqui 3 pessoas, as 3 primeiras que entraram no meu direct, com avaliação gratuita, tá, gente? Essa avaliação, ela não é gratuita, ela tem um valor, mas aqui na live eu vou sortear 3 pessoas. As 3 primeiras que entraram no meu direct, irei dessa avaliação, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? A toxina, ela é tóxica de emocional, né? Toxina ela também vem do emocional que vai para essas pedras do rins, tudo é toxina, toda toxina, toda doença do emocional, essas doenças psicossomáticas é relacionado a tudo isso aí que você falou, né? Também. Exatamente. Vai para hemodiálise, que é o quê? Nada mais, nada menos, que é o que nós temos interno, né? E é pedra no rins, essas coisas que você falou. E as pessoas, elas falam que tem muita gente aqui que ela não acredita. Elas não acreditam que a diabetes, né? Também é do emocional. Tudo é prisão, gente. Tudo é prisão e tudo é o deixar ir. O deixar ir é ter fé. Porque realmente, gente, é doído mesmo a gente guardar mágoa. E o melhor a fazer é se tratar. Não tem saída. Eu não prefiro. Eu tenho 50 anos. Mas eu não prefiro. Eu não desejo para ninguém que ela fique nessa mágoa, que ela se encontre. Você vê, tem pessoas que elas perdem até identidade, cai cabelo, não, vive doente, vive procurando remédio, cada ano é mais caixas e caixas de comprimido desnecessário. Porque aqui, eu não sei a Suzy como que anda, depois a gente vai perguntar, fazer umas perguntas dessas, porque aqui já tem bastante pessoas comigo que elas, conciliando com psicólogo e psiquiatra, elas não estão tomando mais remédio nenhum. Você não precisa se cuidar, se tratar, antes que essas coisas aconteçam e parar no hemodiálise. Quem quer parar no hemodiálise? Ninguém não acorda, daqui 10 anos eu quero pôr a hemodiálise. Mas se não ficar observando o sistema, os movimentos de que vem, os movimentos do dinheiro que não está vindo, está tendo muita força, é observar esses comportamentos nossos, que sente que tem alguma coisa errada, procura ajuda. O que acontece, tem muita pessoa, estão ligados nos dentes bonitos, no iPhone, e o emocional não está nem aí. Esse é o problema. É isso aí, é que eu sempre falo, né? As pessoas, elas querem anestesiar os seus sintomas, né, emocionais aí. Então, a terapia, ela não faz com que você fique anestesiada. A terapia faz com que você sinta aquele problema e saiba, né, como solucionar, como se controlar diante daquele sentimento, né? Diferente de muitas pessoas que colocam uma pedra. Eu já coloquei uma pedra
assunto aí, eu não quero falar disso mais não. Ou seja, acha melhor, né, ficar sofrendo o resto da vida com aquela mágoa, com aquele trauma, do que resolver e viver em paz, viver mais feliz, ser uma pessoa mais próspera no relacionamento, ser uma pessoa mais próspera no sentido financeiro, porque isso tudo, né, afeta, trava o potencial da pessoa. Vamos deixar mais leve, falou tudo, vai botar pedra em cima, a pedra vai pro índio. Botar pedra em cima não vai curar. Então, gente, vocês que querem ganhar uma avaliação gratuita para saber o diagnóstico, como que está a saúde emocional de vocês, para saber como que está a saúde física, né? Vocês que têm problemas crônicos aí, que não conseguem se ver livre desses problemas, que já foram tudo quanto é médico e não conseguiram se livrar disso. E já está tendo insights aí que vocês já estão se vendo. Isso aí eu não tenho essa função da mãe, eu não tenho essa função de segurança, eu não me sinto pessoa segura, eu não me sinto pessoa criativa, né? O meu financeiro não está bem, eu não consigo ser uma pessoa próspera. Então, você que está tendo esses insights aí, então me procure, aproveite a avaliação gratuita, né? Ela custa R$ 77, mas hoje eu vou presentear 3 pessoas para fazer essa avaliação gratuita. Minha colega também aí, né, Silvia, se quiser também se disponibilizar para dar algum presente aqui na live, fique à vontade. Eu posso. Eu não tinha lembrado, não tinha percebido aqui, mas pode entrar em contato e eu posso também disponibilizar algo do tipo para melhorar a autoestima. Uns 2 atendimentos, assim, pode ser. Agenda, me procure e aí a gente faz aquelas perguntas de abordagem, né? Que a gente sempre faz. Avalia. E vamos viver, gente. Vamos viver sem mágoa, arrancar essas raízes ruins aí. Porque viver nessa confusão, como eu vivi por 50 anos e vim me curar agora, com 49, foi quando eu esse trabalho maravilhoso. E tem foto minha aí, a Suzy me constelando, fazendo tratamento, com alguns atendimentos, né? E a minha cara era outra, né, Suzy? Você lembra como que era a minha cara, meu rosto? Era, isso. Era para baixo, muito triste. Era muito triste a minha vida. E vale a pena, gente. Vale a pena. Dá um jeito. Não procrastine, não deixa aquela mágoa de mãe prender, gente. Procura, vem. Daí, quem sabe, vocês pegam o foguete aí. A gente sabe, né? A gente sabe que a função pai, né? Só te interrompendo, desculpa. A função pai também ela é muito importante. Em uma outra oportunidade eu vou fazer quais são as funções do lado pai, né? Que também são fundamentais, são os nossos 50%, que nós fomos feitos, né? 50% mãe, 50% pai. Então, aqui hoje eu falei só do lado da mãe, os 50%. Se você não tem os 50% aí da parte da mãe, que eu já falei as características, né, todas as funções, se você não tem, né? E tem gente que não tem nem a função da mãe e nem a função do pai, né? Não tem nenhuma dessas funções. Então, é uma pessoa altamente deprimida na vida, sem foco, sem chão, né? É uma pessoa que vive no mundo porque tem gente para cuidar, tem gente para resolver as coisas. Vocês conhecem alguém assim que vive nesse mundo, né? Altamente dependente dos outros, da família? E também tem aquela história, né, Cid? Aquela história também que pessoas que convivem, visitam, mesmo visitando pai e mãe, inconscientemente ela acha que se dão bem. Não, é aquela história que eu me dou muito bem com meu pai e minha mãe, mas internamente, inconscientemente, e vê que a minha vida é mais ou menos assim, não no meu caso hoje, atual. Mas se você se está se identificando, eu tenho mesmo uma confusão mental, eu não sei que eu não me dou bem no financeiro, não é bom.
e meu esposo, ou nem tem, ou o comportamento é meio parecido com a da minha mãe, e você acha que vocês estão de bem com a mamãe, e não estão, não, porque é inconsciente. Nós não sabemos que a gente rejeita a nossa mãe e nosso pai. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas vem aqui, que a Suzy e eu, a gente mostra para vocês como a gente encontra a mágoa que está dentro de cada um. Exatamente. A grande maioria nós está cada vez. Então, gente, só vou recapitular aqui rapidinho. Vou só recapitular rapidinho aqui o que foi falado nessa live, né? A gente começou falando sobre o que, né? Que sentimento é um sentimento destrutivo e que a pessoa, ela prende, ela não quer desabafar, ela não quer falar no assunto, ela coloca uma pedra em cima do assunto, só que esse sentimento, ele vai interrompendo o financeiro, o amoroso da pessoa, e também vai interromper a vida dela em todos os âmbitos da vida dessa pessoa, né? Por quê? Porque quando ela tem mágoa da parte mãe também, né? A mágoa por si só já é destrutiva. Imagina você ter mágoa da mãe. Ou você nem saber que tem mágoa da mãe, mas você tem algum problema com a fonte materna. Então, eu falei quais são as características que você vai se identificar que tem problema com a fonte materna, né? E são várias características que eu citei, né? Vida, amor de perto, né? Criatividade, serviço, sucesso, abundância, vida profissional, alegria de viver. Então, se você sente que alguma dessas características você não tem na sua vida, ou você não tem nenhuma dessas, então você precisa urgentemente fazer esse trabalho de terapia. Não que você, né, se você tem uma mágoa muito profunda, não que você vai perdoar do dia para a noite, né, porque é um processo, né? A gente passa 8, 15 dias, né, com depois que a gente faz a terapia, a gente passa uns 8, 15 dias com aquele processo na mente, se curando, né? Isso pode demorar alguns dias, alguns meses, mas é muito importante a gente fazer esse processo terapêutico, porque você vai tirar um peso muito grande de você. É porque as pessoas que têm mágoa da mãe, elas têm uma vida muito pesada, muito sofrida, né? Elas têm que fazer mais força para poder viver na vida, porque elas não têm todas as características, as funções. São pessoas que têm até a sua face, né? É um olhar triste, é aquelas linhas de expressão aqui nos olhos, né? Aquele olhar triste, é aquela pessoa amargurada. Até mesmo o olhar da pessoa, a gente identifica que aquela pessoa tem uma mágoa, tem um trauma profundo, né? E quando você tira isso de si, até o seu semblante, ele muda. A pessoa muda o olhar, muda o rosto, o semblante, se torna uma pessoa até mais bonita, né? Olha aqui, ó, a prova, né? Então, é tudo de bom, gente. Então, o dia que você me tratou, tem foto minha aí, tem foto nas outras plataformas, foto minha e sua. Semblante não era eu, gente. Era eu frustrada, magoada com mãe. Então, foi falado, né, sobre o financeiro, sobre o lado amoroso, né, que trava tudo. E também isso causa uma ansiedade muito grande, porque a pessoa ela vai ter que trabalhar em dobro, a pessoa ela vai ter que se esforçar em dobro, porque ela não tem esses 50% na vida dela, né? E ela vai ser uma pessoa muito amarga, muito infeliz, que resmunga muito, né? Tem poucos amigos, que é solitária. E ela sente que que vai desagradar as pessoas, ela acha melhor ficar só, né? Então, todas essas características ela vem da pessoa que tem mágoa. Então, gente, boa noite a todos. Obrigada pela participação de estarem aqui, tá? Quem não me segue, é só tocar aqui em seguir, tá bom? Para que vocês possam usufruir dos vídeos gratuitos que eu tenho, das outras lives que estão aí salvas e das minhas publicações que vêm explicando melhor esse assunto, tá bom? Se vocês quiserem
seguir também a minha amiga aqui também. Podem seguir ela. Quem está entrando agora, boa noite. E essa live vai ficar gravada. É só você depois vir no meu perfil e assistir, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Muito obrigada aí para minha amiga, a Silvia. Muita saúde, paz, prosperidade na sua vida. Que você continue a agregar aí, ajudar muitas pessoas que estão aí com dor, com muito sofrimento, sem os 50%, ou do lado pai, ou do lado mãe. E a gente possa agregar na vida dessas pessoas, dar mais alegria para elas de viver, mais sentido na vida. E essa é o nosso trabalho, que a gente ama de paixão, e é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Então, tchau, gente. Beijo para vocês no coração. Tenham uma boa noite. E até a próxima live. A próxima eu vou marcar. Gratidão a todos presentes.